Cavalheiros, abram alas para um desfile de velocidade, brutalidade e engenharia de ponta. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos carros mais rápidos do planeta. Aquelas máquinas que desafiam a lógica, a física e, provavelmente, o bom senso. Estamos falando de velocidades que fariam um jato comercial parecer uma tartaruga mancando na pista. E antes que me perguntem, não estamos falando de carros de Fórmula 1. Estes aqui, meus caros, são carros que você pode teoricamente comprar. Se você tiver alguns milhões sobrando na conta, claro. Mas não se trata apenas de ostentação. É sobre a busca incessante pela velocidade, por superar limites e criar máquinas que beiram a insanidade. Preparem-se para conhecer os 10 carros mais rápidos do mundo, desde os veteranos que fizeram história até os novatos que chegam chegando para desafiar a ordem estabelecida. E fiquem ligados até o final, porque teremos um bônus especial. Um carro misterioso que pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre velocidade. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser alucinante. Senhoras e senhores, abram alas para o rei da selva asfáltica, o carro que faz um Bugatti parecer um carrinho de brinquedo, o SSC Tuatara. Esse americano invocado chegou chegando e roubou o título de carro de produção mais rápido do mundo. E acreditem, ele não está para brincadeira. Com um nome inspirado em um réptil da Nova Zelândia, conhecido por sua velocidade absurda, o Tuatara tem um V8 biturbo de 5.9 litros que produz mais cavalos de potência do que você jamais poderia imaginar. 1.750 cavalos de pura fúria americana. Em testes recentes, ele atingiu a velocidade máxima de 532 km por hora. É isso mesmo que vocês ouviram, 532 km por hora. A essa velocidade você praticamente está decolando. Claro, houve quem duvidasse, quem dissesse que era lorota, que era tudo manipulado. Mas a SSC calou a boca de todos, repetindo os testes e confirmando. O Tuatara é o bicho. Ele é a prova de que os americanos sabem fazer carros rápidos, e rápidos de verdade. Parabéns à SSC por criar essa máquina fenomenal. Em segundo lugar, mas não menos impressionante, temos o Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Esse é para aqueles que preferem um pouco de requinte com sua velocidade absurda. Esqueça aqueles carros de corrida espartanos e sem alma. O Chiron é um palácio de luxo sobre rodas, capaz de ultrapassar os 490 km por hora sem suar a camisa. Sob o capô, um motor W16 quadriturbo de 8 litros, que ruge como um trovão e produz 1.600 cavalos de potência. Para colocar isso em perspectiva, é mais potência do que a maioria dos carros de corrida jamais sonhou em ter. Mas o Chiron não é apenas sobre números, é sobre a experiência. Imagine-se ao volante dessa obra-prima da engenharia, acelerando de 0 a 100 km por hora em meros 2,4 segundos. É como ser lançado por um canhão, só que muito mais confortável. O Chiron é a prova de que a Bugatti ainda está no topo do seu jogo, criando carros que são tão luxuosos quanto rápidos. Preparem-se para conhecer o Koenigsegg Disco Absolute, um carro que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Esse sueco endiabrado é a prova de que a Suécia não produz apenas móveis de montar e almôndegas. Com um design que mais parece uma nave espacial e um motor V8 biturbo de 5 litros capaz de gerar absurdos 1.600 cavalos de potência, o Disco Absolute foi projetado com um objetivo em mente: ser o carro mais rápido do mundo. E ele chega perto, muito perto. A Koenigsegg afirma que o Disco Absolute pode ultrapassar os 530 km por hora, o que o colocaria no topo do pódio. Mas o Disco não é apenas sobre velocidade bruta. Ele é um exemplo de engenharia de ponta, com aerodinâmica avançada, materiais leves e um interior que é tão luxuoso quanto o de um jato particular. Se você procura um carro que seja rápido, exclusivo e tecnologicamente avançado, o Disco Absolute é o carro para você. Capítulo 4, quarto lugar. Hennessey Venom F5, Fúria Americana. Os americanos estão de volta com tudo com o Hennessey Venom F5. Um carro que faz jus ao seu nome, inspirado em um dos tornados mais poderosos da escala Fujita. Esse é para aqueles que gostam de um pouco de emoção na vida, que não se contentam com um simples passeio no parque. Debaixo do capô, um monstro V8 biturbo de 6,6 litros ruge com a força de 1000 sóis.
gerando 1.817 cavalos de potência e propelindo o Venom F5 a velocidades que desafiam a imaginação. A Hennessy afirma que o F5 pode ultrapassar os 500 km por hora, o que o colocaria no topo da cadeia alimentar automotiva. Mas não se trata apenas de números. O Venom F5 é uma declaração de intenções, uma prova de que os Estados Unidos ainda são capazes de construir alguns dos carros mais rápidos e emocionantes do mundo. Apertem os cintos, porque o Venom F5 está pronto para desencadear um furacão de velocidade. Capítulo 5. Quinto lugar. Rimac Nevera, o elétrico indomável. Quem disse que carros elétricos são chatos? O Rimac Nevera está aqui para provar que o futuro é elétrico e emocionante. Esse foguete croata é o carro elétrico de produção mais rápido do mundo. E ele não está aqui para fazer figuração. Com 4 motores elétricos, um em cada roda, o Nevera gera inacreditáveis 1.914 cavalos de potência, o que lhe permite ir de 0 a 100 km por hora em apenas 1,85 segundos. É isso mesmo que você ouviu, 1,85 segundos. A essa velocidade, você provavelmente vai precisar de um novo par de olhos para acompanhar. Mas o Nevera não é apenas sobre aceleração brutal. Ele é um carro tecnologicamente avançado, com um sistema de inteligência artificial que aprende com o seu estilo de pilotagem e se adapta para oferecer a melhor experiência possível. O futuro chegou, e ele é elétrico, rápido e incrivelmente emocionante. Capítulo 6. Sexto lugar. SSC Ultimate Aero, o gigante esquecido. Lembram da SSC? Aqueles caras que construíram o Tuatara, o atual rei da velocidade? Bem, antes do Tuatara, eles tinham outro as na manga, o SSC Ultimate Aero. Esse era o carro que detinha o título de carro de produção mais rápido do mundo, antes do Bugatti Veyron aparecer e roubar a cena. Mas não se engane, o Ultimate Aero ainda é um carro impressionante, com um motor V8 biturbo de 6,3 litros produzindo 1.287 cavalos de potência. Ele atingiu uma velocidade máxima de 412 km por hora, o que era absolutamente alucinante para a época. O Ultimate Aero era um carro brutal, sem frescuras, projetado para uma coisa: velocidade. Ele não tinha controle de tração, não tinha assistência de direção. Era só você, o carro e a estrada. Um carro para verdadeiros entusiastas, para aqueles que gostam de sentir cada cavalo de potência. O Bugatti Veyron Super Sport, o carro que redefiniu o que significava ser um hipercarro. Quando foi lançado em 2010, ele era o carro de produção mais rápido do mundo, com uma velocidade máxima de 431 km por hora. Era como se um alienígena tivesse pousado na Terra e dito: "Segurem minha cerveja, vou mostrar como se faz." Com um motor W16 quadriturbo de 8 litros produzindo 1.200 cavalos de potência, o Veyron Super Sport era uma força da natureza. Ele acelerava de 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos, o que era mais rápido do que a maioria das pessoas leva para ler esta frase. Mas o Veyron não era apenas sobre velocidade bruta. Ele era um carro luxuoso, confortável e surpreendentemente fácil de dirigir, considerando o seu desempenho insano. Ele era a prova de que a Bugatti podia construir um carro que era tão opulento quanto rápido. Capítulo 8. Oitavo lugar. Koenigsegg Regera, o rei da eficiência. De volta à Suécia, temos o Koenigsegg Regera, um carro que prova que é possível ser rápido e eficiente ao mesmo tempo. O Regera é um híbrido, mas não um híbrido qualquer. Ele combina um motor V8 biturbo com 3 motores elétricos, produzindo uma potência combinada de 1.500 cavalos. Mas o que torna o Regera realmente especial é o seu sistema de transmissão Koenigsegg Direct Drive. Esse sistema elimina a necessidade de uma caixa de velocidades tradicional, o que significa que não há perda de potência nas trocas de marcha. O resultado é uma aceleração suave e contínua, que faz você se sentir como se estivesse sendo lançado ao espaço. O Regera é a prova de que a Koenigsegg está sempre inovando, sempre buscando novas maneiras de romper os limites do desempenho automotivo. Capítulo 9. Nono lugar. McLaren Speedtail, a flecha de prata. Com um nome que evoca velocidade e um design que parece ter saído de um filme de ficção científica, o McLaren Speedtail é um carro que nasceu para ser rápido. Inspirado no lendário McLaren F1, o Speedtail tem um lugar de condução central, o
o que significa que você se senta no meio do carro, como um verdadeiro piloto de corrida. Mas não se trata apenas de aparência. O Speedtail é movido por um sistema de propulsão híbrido que combina um motor V8 biturbo com um motor elétrico, produzindo uma potência combinada de 1.035 cavalos. Isso é suficiente para levar o Speedtail a uma velocidade máxima de 403 km por hora, o que o torna o McLaren mais rápido de todos os tempos. Com o seu design aerodinâmico, o Speedtail corta o ar como uma bala, e o seu interior luxuoso garante que você viaje com conforto e estilo, mesmo a velocidades alucinantes. Capítulo 10, 10º lugar, Aston Martin Valkyrie. Beleza brutal. E finalmente, chegamos ao Aston Martin Valkyrie. Um carro que prova que os britânicos sabem fazer mais do que apenas carros de luxo. O Valkyrie é um hipercarro que foi desenvolvido em colaboração com a Red Bull Racing, a equipe de Fórmula 1. O resultado é um carro que parece que foi feito para as pistas, mas que pode ser conduzido na estrada. O Valkyrie é movido por um motor V12 de 6,5 litros naturalmente aspirado, que produz 1.160 cavalos de potência. Isso é suficiente para levar o Valkyrie a uma velocidade máxima de 355 km por hora. Mas o Valkyrie não é apenas sobre números. Ele é um carro que foi projetado para oferecer uma experiência de condução visceral e emocionante. Com a sua aerodinâmica avançada, o Valkyrie gruda-se à estrada como um carro de corrida, e o seu interior minimalista garante que você se concentre naquilo que realmente importa: a condução. E aí, gostaram do passeio? Essa foi a nossa lista dos 10 carros mais rápidos do mundo. Máquinas que desafiam os limites da engenharia e nos fazem sonhar com um futuro onde a velocidade não tem limites. Mas a história não termina aqui. Lembram daquele bônus que eu mencionei? Bem, preparem-se, porque este é de arrepiar. Apresentando o Devil 16, um carro que parece ter saído diretamente de um filme de Velozes e Furiosos. Esse monstro de 4 rodas promete ser o carro mais rápido e potente já construído, com um motor V16 quadriturbo de 12,3 litros que produz absurdos 5.007 cavalos de potência. Sim, você ouviu direito. 5.007 cavalos. A Devil afirma que o 16 pode ultrapassar os 560 km por hora, o que o tornaria o rei indiscutível da velocidade. Mas o 16 ainda está em desenvolvimento, e só o tempo dirá se ele será capaz de cumprir as suas promessas. Mas uma coisa é certa: o futuro da velocidade parece brilhante, e mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva. E você? Qual desses carros você gostaria de ter na sua garagem?